dia todo, estou numa situação muito confortável aqui. Eu fico ouvindo as nossas convidadas e, enfim. Bom, eu agradeço mais uma vez a Cristiane de ter me convidado e a equipe inteira super charmosa. Não, é porque assim, as pessoas são muito, gosto muito delas, infelizmente de ser fã do profissionalismo delas. Então, é afetivo, profissional, intelectual, então as coisas se entrelaçam, eu queria deixar isso claro. Eu acho que essa é a forma mais interessante de alguém compartilhar coisas, né? Quer dizer, é um afeto que é mediado por muitas outras situações que trazem pensamento, enfim. Muito contente de vir aqui, porque sempre sou muito estimulada a pensar outras coisas e um lugar muito confortável para ter boas ideias, ou desconfortável, né? Enfim, eu também fico muito feliz de estar com duas pessoas, uma delas eu acabo de conhecer e tive uma parceria, que é a Glaucia, e que eu fiquei muito feliz, assim, contente, não só pelo convite que me foi feito, mas por estar também nesse catálogo muito interessante dessa exposição, junto, claro, com ela e junto também com o Fernando, que é uma pessoa a quem admiro muito, sobretudo os textos que são absolutamente fora de um padrão acadêmico, chato, sem sentido hoje em dia, e ele força a gente a tentar pensar em outros limites. E ele é sempre muito feliz, eu fico muito excitada mesmo lendo o Fernando, e, enfim, nesse catálogo estamos juntos e nas obras em que participamos, eu, Cristiane e outras pessoas aqui. E a Glaucia, foi um prazer conhecê-la e ir na casa dela e ter esse passeio também, porque ali você já fica totalmente em transe naquela casa. Não, mas é verdade, é legal, é uma conversa muito interessante. E a Adélia, a quem não conheço pessoalmente, conheço designer da personal trainer. Então eu conheço o Ternito, que eu acho legal, assim, é uma primeira aproximação muito interessante, não fica só no plano, eu a conheci lendo, então é muito legal, assim. Então, enfim, estou muito contente, e aí eu queria chamá-los. E assim, eu gostaria que as duas ficassem absolutamente à vontade para tramarem entre si como é que vai ser. Eu sei que a Glaucia inicia, a Adélia me sugeriu que gostaria de vê-la daí. Então, o que eu acho? Eu vou anunciar, quer dizer, eu vou falar um pouquinho sobre as duas, e aí a Glaucia sobe, e a Adélia, fique aí, e aí depois você, enfim, fique à vontade, eu acho melhor. Oi? A gente vai trocar. E aí eu desço também, eu subo, então vamos fazer um desce, sobe, vai ser uma loucura e vai ser ótimo. Adélia. Então, a Adélia Borges é jornalista, curadora especializada em design, professora de História do Design na FAAP. De 2003 a 2007 dirigiu o Museu da Casa Brasileira em São Paulo. Tem uma larga atividade na divulgação do design brasileiro no exterior, além de português, artigos, textos para catálogos ou livros de sua autoria já foram publicados em alemão, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. Acho que gostei, divertido. E a Glaucia, por favor, é uma produtora cultural, desenvolve 40 anos projetos culturais em várias áreas, artes visuais, cultura popular, cinema, literatura e música. Seu principal projeto, concepção do Sesc Pompeia, proposta de restauração da antiga fábrica, coordenação do programa preliminar, a partir do qual foi feito o projeto arquitetônico. Curadora de exposições em artes visuais e desde 86 desenvolve trabalhos em wearable art. Bom, enfim, essas são nossas ilustres convidadas hoje. E aí eu gostaria que a Glaucia, por favor, viesse. E aí eu também vou estar bom. Agradecer a Cristiane, que eu já conhecia há muito tempo atrás, pelo convite, não merecido, porque eu queria dizer para vocês o seguinte: eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não sei falar sobre ele. E quando eu leio o que as pessoas escrevem, aí eu fico deslumbrada, você acha tudo isso? Mas eu realmente não sou
sou a pessoa certa para falar do que eu faço. Eu sei fazer, mas não sei teorizar sobre o que eu faço. Então, eu até trouxe umas anotações para não me perder muito e também não atrapalhar vocês. Então, é assim. Eu vou falar hoje sobre 3 exposições que eu fiz sobre moda, roupa e moda. 2, a primeira foi em 1992, Os Modos da Moda. A segunda foi O Labirinto da Moda, em 96. E a última foi o ano passado, que é Com Que Roupa Eu Vou, que foi em Belo Horizonte. Então, é assim. Essas exposições são instalações temáticas. Eu trabalho com a memória e principalmente temas ligados ao nosso cotidiano, a valorização das expressões cotidianas. Diz que isso agora é uma grande moda na museologia. Trabalhar com o cotidiano, que é uma coisa que eu faço há 40 anos. Eu não sou especialista em nada e a escolha das curadorias reflete meu interesse por variados temas. Eu sempre começo por uma pesquisa, porque a pesquisa é muito importante nesse tipo de trabalho. Eu acho que em todo trabalho. Se você não sabe de onde vem as coisas, você não sabe trabalhar direito. E aí, o mais abrangente possível do assunto que vai ser tratado. E além de explorar o tema, para expor da melhor forma, a minha maior preocupação é educar o olhar. Porque eu acho que as pessoas, muitas vezes, não sabem ver. Então, um olhar de ver. Então, por exemplo, um critério que eu adoto nas exposições sempre é nunca ter uma etiqueta. Porque eu acho que essa coisa de ler já faz com que a pessoa se distancie. Primeiro, ela quer entender academicamente o que aquilo é. E depois ela vai olhar. Eu quero que seja o contrário. Então, eu até trouxe um exemplo dessa última exposição, eu faço um guia, que é assim um caderninho pequeno, que aí as pessoas carregam no percurso da exposição e vão, enfim, acompanhando se querem. E também é bom porque daí levam para casa. Não é toda exposição que é patrocinada de tal forma que tem ali no catálogo, como essa última vez. Então, às vezes, é uma coisa, e também é caro, nem sempre as pessoas podem comprar. Então, a minha preocupação é essa, que as pessoas primeiro olhem e procurem entender aquilo que elas estão vendo. Aí é assim, no discurso expositivo, eu utilizo várias linguagens. Cito o trabalho de artistas, criando contextos em que suas obras adquirem outros significados. Eu uso de outro jeito. Vão ter alguns exemplos aqui. Interrelaciona elementos das culturas eruditas e populares, das práticas artesanais e industriais com a arte, da tradição com a contemporaneidade. Usa uma ambientação sonora, aliás, a Hot Band com quem eu trabalho há mais de 30 anos está ali, ela é música. E uso várias novas tecnologias. E projeções, enfim, formas diferentes. E desenvolvo também uma grande preocupação, é essa, desenvolver novos suportes museológicos que sejam interativos e que estimulem a curiosidade e despertem o interesse. No fim, a exposição é o resultado do trabalho de uma super equipe afiada e afinada. São arquitetos, pesquisadores, músicos, artistas plásticos, educadores, fotógrafos, produtores, administradores, marceneiros, montadores, museólogos, designs gráficos e o que precisar para transformar aquele assunto numa forma interessante de ser vista e atraente e inteligível. Então, eu vou começar agora falando bem rápido dessas primeiras exposições, que foram Os Modos da Moda, que essa foi num casarão. Foi num casarão dos Campos Elíseos. E como essa exposição contava mais a moda do começo do século passado até os anos 90, e esse casarão, depois que a exposição abriu, a gente descobriu, porque a família que tinha construído foi lá. E aí a gente viu que ele tinha sido construído em 1912. Aliás, essa exposição era uma coisa mágica, porque várias coisas assim interessantes aconteceram.
Aí, assim, em cada sala tinha uma década. A primeira década era essa do fim do século XIX e o começo do XX, onde o importante, quer dizer, o mais interessante era a roupa de baixo, que era totalmente diferente, porque tinha aquela coisa, aquele instrumento de tortura que era o espartilho. Então a gente queria mostrar isso, queria mostrar como as mulheres sofriam para ser bonitas. Não que hoje não sofram muito, porque hoje tem que ser magra na mata, mas na época era aquela coisa do apelo. E aí, então, cada sala tinha um tema. A segunda, quer dizer, não era a segunda, eu vou pôr aqui algumas só, porque eu também não vou falar demais. A outra sala, que também era muito importante, era essa do sarau, que era uma coisa que quando no começo do século, isso daqui já era de 900 a 910, quando até 915, por aí, porque já não existia mais o espartilho, mas já estava começando a Grande Guerra da Europa, que era de 14, então algumas coisas tinham sido modificadas, as roupas já eram mais... Como vocês devem saber, vocês estudam moda e conhecem a história. Mas então ali a gente mostrava com manequins, e isso também foi uma temeridade, porque não tinha vitrine. Então as pessoas andavam em roupa de manequins e viam a roupa de muito perto. Isso foi muito lindo. Essa exposição, no fim, o resultado foi assim, muito requintado. Aí eram móveis todos de época que a gente trouxe de antiquários e eram quadros que reportavam aquilo que estava sendo falado. Então, temos aqueles quadros pequenos que vocês vêem ali, são desenhos do Gomide, do Antônio Gomide, para estampas do começo do século. E aí, o mais engraçado é que em cima tinham vitrais. E quando eu perguntei para a pessoa que nos alugou, eu falei, de quem são esses vitrais? Aí a pessoa falou, não, são belgas, vieram da Bélgica, que é chique vir de fora, né? Aí quando a gente foi ver, quando veio a família e visitar a casa, falou, nossa, mas esses vitrais são do Gomide. Aí, bom, eu falei, oi, né? Porque enfim, uma coincidência dessa, e a gente não sabia que foi colocado assim. Bom, teve a época dos anos 30, em que a moda vinha pelo cinema, porque já tinha outra guerra, então a gente fez uma homenagem a Carmen Miranda. E aí era um filme que contava a história da moda através do cinema, porque as mães, minha, por exemplo, que nasceu um pouco depois, iam para o cinema para ver o que usava. E aí então começou aquela influência dos Estados Unidos, não só da Europa, como era no começo do século, da França. Então a gente fez uma homenagem a Carmen Miranda, era uma sala especial para ela, montada como um cinema, onde passava esse filme, que quem fez foi o que hoje é secretário da Cultura do município, Carlos Augusto Calil, que ele é também professor de cinema. Quer dizer, ele é mais professor de cinema, porque secretário está, né? Ele é professor. Isso também foi a gente mostrou a coleção dessas roupas do Flávio de Carvalho, que são aquela história do new look, do verão do homem, né? do novo homem brasileiro, que ele fez um desfile pelo centro da cidade. Aliás, a gente reproduziu esse desfile, o Cacá Rossetti, foi super interessante. E a gente mostrou, então, o desenho, como foi que ele fez esse trabalho, porque ele era um grande artista plástico. Bom, a outra exposição é o Labirinto da Moda. Essa era uma brincadeira para crianças, então tudo era feito em tecido. Aqui está um exemplo dessa coisa que eu falei, de usar um trabalho de um artista plástico num contexto diferente. Então, esses fios são uma instalação do Jesus Soto, que é um artista venezuelano, e isso é plástico. E aí as crianças entravam nisso, e isso era o início da exposição, porque tudo começa com o fio. Daí, essa foi no Sesc Pompeia, naquela área grande onde tem o Rio São Francisco. E aí era assim, aí depois vinha o tear, enfim, vinha toda a sequência de como a roupa é construída. Tinha a salinha da costureira. Aqui não, era em alguns pontos é que tinha
porque a gente sempre quer fazer uma coisa diferente. Algumas coisas eu mantenho, mas outras eu procuro fazer novas pesquisas. Então, essa não era em todo lugar que tinha ações. Essa é uma parte dessa exposição dos modos da moda em que tinham as roupas das crianças que foram guardadas pelos museus. E essa coleção é a coleção do Museu Paulista, que, aliás, aqui em São Paulo, é o museu que tem que tem uma boa coleção de roupas. Porque tem, por exemplo, vocês devem saber, mas no Rio de Janeiro tem o Museu Histórico Nacional, que tem uma linda coleção, e em Salvador tem o Instituto Feminino, que também a gente usou, não nessa exposição, muitas roupas deles. Isso era uma outra parte dessa exposição, que era assim, todas as formas como a criança vê a roupa, como ela se aproxima da roupa desde o começo da vida. Então tinha essa parte, essas bonecas, isso é da coleção de Emanuel Araújo. São bonecas de porcelana e que a gente tinha quando era criança. Eram chiquérrimas, então era proibido brincar, porque quebrava. E o que a gente brincava era com as bonecas de bruxas, as bruxas de pano, que comprava em feira, enfim. A minha avó, por exemplo, fazia bruxas para mim. E aí, a gente então tem o contraponto. Para ser rápido, então eu não coloquei várias imagens, um pouquinho só de imagem de cada coisa para ter uma ideia geral. Aí tinha um contraponto com essas bonecas, que era uma instalação muito elegante, que era uma cortina imensa com 2.000 bruxas, que a gente recolheu pelo Brasil afora. Isso aqui era um museu nessa exposição, que era assim, tudo painel de pano, e a gente reproduziu em tecido, em linho, as imagens de quadros que retratam a roupa, mas aí por artistas que tem aqui nas coleções dos museus brasileiros, do MASP, do MAN, do MAC, dos museus do Rio, dos museus de Salvador, mas aí vários artistas. Então tinha Van Gogh, tinha Renoir, como eles trabalham a roupa. E a ideia dessa exposição era mostrar, por exemplo, aquela coisa da criança que também andava infeliz e toda apertada, e que depois foi se soltando com o tempo, as roupas foram ficando confortáveis. Aí nesse museu tem essa figura, que não aparece legal, porque vocês desculpem, mas essas fotos eu tirei de um vídeo que tem. Aliás, o vídeo é muito legal, quem fez foi o Cauã Hamburgo. Mas então elas como fotos não estão funcionando muito, é só para vocês darem uma ideia do que acontecia. Então essa figura aqui meio estranha é um guarda, que era um boneco, e que era a cópia de um dos guardinhas lá da Pompeia. Não era um guarda inglês de museu, era um guarda barrigudinho, meio com a camisa aberta. E ele falava, a Beth pôs som dele. Então as crianças chegavam perto e ele dizia, não pode tocar, cachorro não. Então tinha toda uma coisa muito lúdica, que a exposição inteira era lúdica. Isso são mais detalhes do museu. E isso é um menino tocando na obra de arte, para mostrar que lá tudo era tocado. Tinham cortinas também, que as crianças entravam pelo meio das cortinas, de zippers, de cordões, enfim, de todas as coisas usadas para comprar. Bom, agora eu vou ir para esta última, que é com que roupa eu vou, que foi a última exposição sobre moda que eu fiz, porque essa coisa que eu estou contando para você, vai para vocês, vai de 1992 até o ano passado. E aí, aquela história, realmente eu fiz várias exposições sobre vários assuntos, os mais variados possíveis, inclusive higiene, e essa, aliás, está viajando até hoje pelo interior de São Paulo, que é a história da higiene no Brasil, mas de moda, infelizmente, foram só 3, que é um assunto deslumbrante. Então, assim, essa ideia do que roupa eu vou, foi a primeira ideia que eu tive sobre exposição de roupa. Eu trabalhava no SESC, isso foi em 1983. E eu queria fazer, naquele tempo ali na Bard, a gente trabalhava junto, e nós íamos fazer uma exposição sobre roupa, que se chamava Como se vestem os brasileiros. E que era uma grande pesquisa, mas era uma exposição pelo Brasil afora, de como as pessoas se vestiam, das coisas engraçadas, das coisas chiques, enfim. Mas isso, aí nessa ocasião, o SESC
era orientado por um sociólogo francês, o Geoffroy Mazetier, que era uma pessoa muito interessante. E aí eu fui conversar com ele sobre a próxima exposição que a gente estava pensando em fazer, que era essa. Aí ele me disse, mas por que você vai fazer uma coisa documental? Uma exposição tem que primeiro ser muito crítica, ainda mais roupa. É um absurdo no Brasil as pessoas ficarem reproduzindo o que acontece pelo mundo afora, porque nessa época ainda era muito assim, né? Não era como hoje, onde já existe mais uma preocupação, um estilismo mais brasileiro, se bem que ainda tem influência, mas de todo jeito é muito mais aberto do que era nesse tempo. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui mandada embora do SESC por um problema lá político e não aconteceu a exposição. Aí a outra veio, vieram em seguida essas outras, depois eu voltei para o SESC, vieram essas duas outras que eu falei, e aí no fim dos anos 90 eu resolvi retomar essa ideia. Então, quer dizer, às vezes vocês veem que uma ideia leva mais de 20 anos para acontecer. É bem atrapalhado, né? Não é como uma coleção que vocês fazem e já põe no mercado. Então é assim, aí eu mudei o nome, porque era outra coisa, então fica essa coisa crítica, como se vestem. E a ideia é, o que uma pessoa, quando a pessoa escolhe, porque a roupa comunica. Aí eu me baseei num texto do Humberto Eco, num livro dele, que se chama Filosofia, Psicologia do Vestir, onde ele fala isso, a importância da comunicação da roupa. Aliás, ele fala de todas as comunicações. E ele fala uma coisa assim, que eu achei muito importante, até citei nessa exposição no texto, ele diz que a sociedade tem várias formas de falar. E por que a sociedade? Porque a sociedade, seja de que forma se constitui, ao constituir-se, fala. Fala porque se constitui, e constitui-se porque começa a falar. Quem não sabe ouvi-la falar, onde quer que ela vá, ainda que sem usar palavras, passa por essa sociedade a cegas. Não acontece, portanto não pode modificá-la. Então é muito importante a gente entender todos os códigos. E nessa exposição, o que eu tentei fazer foi isso. Quer dizer, na verdade, também é assim, era uma exposição que mereceria um tempo maior de preparo. No fim, foi rápido, porque foi, assim, enfim, eu tive 2 meses, no meio de uma outra que eu estava fazendo, eu tive 2 meses para fazer uma pesquisa mais aprofundada e para montar a exposição. Então, nunca acontece do melhor jeito, mas a gente procura sempre tentar fazer com que a coisa saia de jeito. Então, essa exposição foi assim, quem vendeu a exposição foi a Expomos, que é uma empresa que vocês não devem conhecer, porque vocês são de outra área, muito importante, uma das melhores do Brasil, na área de exposições e trabalho com museus. E só porque elas sabem vender, é claro que a Maria Inês Montovani Franco, que é a diretora, sabe vender, que a exposição saiu. Então a gente, além de tudo, ainda tem que saber vender para as coisas acontecerem. Bom, aí o contexto dessa exposição, então, é esse. Qual é o significado da roupa? Bom, primeiro, essa casa Fiat é um lugar muito estranho para a exposição, porque começa em cima, desce, e aí você chega numa sala, que é cheia de colunas. Daí vocês vão ver também que a gente fez um tratamento para as colunas, para não perturbarem o circuito da exposição. Então, isso é assim, aquela brincadeira do lampo, porque toda a exposição eu procuro pôr uma coisa muito lúdica, para envolver, principalmente porque ela é muito visitada pelas crianças, que hoje é um grande público. Aliás, aqui é até exagerado, porque no fim eles levavam criança que nem estava na idade de entender para ter número, o que também é um drama, né? Então, isso era o lambi-lambi, que é a entrada da exposição, porque eles queriam que as pessoas pudessem fotografar. Então a gente achou que deveria criar já uma forma mais engraçada das pessoas se fotografarem. Então isso são painéis, quer dizer, são recortes, a gente fez recortes de fotos que foram retrabalhadas por um grande ilustrador que é o Andrés Sandoval. E as fotos foram tiradas, porque daí, para ligar mais a ideia a Minas, a Belo Horizonte, aí contratamos um fotógrafo de lá,
para fotografar pessoas da rua, enfim, para fotografar, fazer fotos contemporâneas para a exposição. Porque hoje tem um problema, quer dizer, não é um problema, é uma realidade, que tem que a coisa do direito autoral. Você não pode, por exemplo, nos Mortos da Moda, no Labirinto, a gente usava a imagem que queria e não tinha problema nenhum, a não ser que fosse, enfim, uma coisa séria, de um museu ou de um acervo. Mas gente na rua, por exemplo, nos Mortos da Moda, no vídeo, tem uma coisa maravilhosa. O videomaker foi pela rua fotografando as pessoas, e ficou riquíssimo. Hoje você não pode fazer isso. Você tem que pedir autorização para todo mundo e daí usar a imagem. O que tem sentido. Mas para a gente atrapalha um pouco, porque precisa ter um tempo. Então aí, o que a gente usou para poder mostrar coisas antigas e contemporâneas? A gente fez aqui em São Paulo uma pesquisa no Estado e na Folha, que tem um ótimo acervo de fotos antigas, de um tempo em que era possível já hoje a gente usar, que são 50 anos para trás. Então são imagens dos anos 50, 60, que a gente usou misturadas com imagens, essas tiradas por um ótimo fotógrafo, que inclusive é sociólogo de Belo Horizonte, que é o Francelis. Então esse trabalho dessas imagens é isso, é o resultado desses dois artistas. Bom, isso a gente, aí começamos a mostrar essa coisa, para descer, para chegar na exposição, como é que eles chamam? Os ambulantes, que é essa história que hoje a moda é inventada em Milão, em Paris, em Nova York, e de repente ela no dia seguinte está na rua, porque o cara da China vai lá, fotografa, reproduz e manda para cá e vende na esquina. Então, as pessoas da chiquérrima, com uma roupa que comprou na Daslu, ou que trouxe de não sei aonde, e do lado tem um outro com uma roupa mais mal feita, mas que a imagem é muito parecida, porque hoje é tudo bem popularizado. Aliás, eu acho isso ótimo, né? Porque não fica mais essa coisa de aquela coisa super exclusiva, que é uma besteira. Quem quer exclusivo, que faça sua roupa, né? Então, a história dos ambulantes é essa, é que a gente fez isso e essa pesquisa foi feita aqui, lá no Brás, naquela feira que tem essa compra, né, que foi uma compra, e também lá em Belo Horizonte, num bairro que chama Barro Branco, que o motorista de táxi, voltou lá atrás. Eu sou bem analfabeta nesse assunto. Desculpa. Está lembrando. Não é preconceito. Mas eu estou muito feliz com o Obama, acho que todas nós. Bom, enfim, essa é a subida e a descida para a exposição, que era, assim, é meio um buraco tal lugar. Porque a Fiat rica como é, vamos fazer um pouco de crítica, né? Não podia fazer um lindo prédio num lugar, e isso é meio fora de Belo Horizonte, né? Então o que eles querem é usar a cultura para para se promover, mas fazem, quer dizer, ele é legal porque eles realmente fizeram, ambientaram, climatizaram as salas, então você pode trazer obras de museu, mas isso é pouco diante do dinheiro que eles têm. E agora eles acham que é menos ainda, porque agora com a crise, tudo é a crise. Bom, isso aqui então era a entrada realmente da exposição, que é o seguinte, são aqueles painéis, nessa área que a gente chamou de esplanada, são painéis que retratam a rua. Porque na exposição tem dois grandes enfoques, que é a roupa como ela é usada na rua e a roupa como ela é usada para cerimônias, para lugares mais íntimos, na vida íntima. Então esse primeiro é a rua. Então isso as pessoas entravam nesse espaço com esses painéis, e aí é que tem esse trabalho misturado do Francelis com o Andrés, e tinha um espelho, porque de repente, por exemplo, ali à esquerda, aqui tem um espelho, à direita, né? Aqui é um espelho, porque a pessoa passa aqui, mas ela se vê misturada com essas imagens, então tem toda uma interatividade, né, dela participando desses momentos. E aí a gente escolheu várias situações. Então tem o parque, tem
o transporte, tem os excluídos, tem a noite, as tribos, o esporte, a praia, os uniformes, uniforme mesmo, ou então as tribos, né? A religião e o campo. Então essa era a primeira, olha lá, aquilo ali é a religião, aquele painel de fundo é a religião, aqui é a praia, esse homenzinho que vende sorvete, isso é a noite. Isso é a noite, lá no fundo, vocês veem que tem uma coisa assim, de umas pessoas elegantes sentadas, né, numa festa muito elegante. E na frente tem essa imagem dessa moça que é maravilhosa e que é, na verdade, isso é lá em Belo Horizonte hoje. E ela é uma pessoa simples, que sai de noite para dançar. Agora, quando você olhar, hoje está muito misturada essa coisa, porque não tem mais essa do que é elegante e do que não é. Porque hoje, se você olha numa festa chiquérrima, as moças também estão de barriga de fora, quer dizer, então é uma coisa bem mais sexualmente apresentada, né? Não é aquela coisa toda recatada como era antes. Mais uma vez o parque, ali de longe dá para ver o avião, porque as pessoas se vestiam muito elegantemente para viajar de avião. Aliás, eram todas fotografadas subindo nos aviões. Era muito engraçado. E eu faço muita pesquisa de memória. Então, ano passado, por exemplo, nessa época, eu estava pesquisando o acervo do Guimarães Rosa, que aliás é uma maravilha. Tem retrato dele subindo no avião. No ano anterior eu tinha feito uma exposição sobre o Camargo Guarnieri, 1000 retratos dele de avião. Era muito elegante essa coisa de viajar. E aí hoje o Francilis tirou uma foto muito engraçada de uma moça de short sentada desesperada no aeroporto, que hoje é assim, né? Bom, o outro assunto importante tratado também foi um assunto que já o Dimas Edier, em 1900, antigamente, ele alertou para ele, é a política, é o poder, todas as formas de poder, e como eles se vestem desde o fim do século XVIII, quase, até hoje, do mesmo jeito. 18 eu não digo, mas os 19 com certeza, né? Então, isso assim, era um corredor, e essas figuras são os beneméritos da Santa Casa de Salvador. É um acervo que eles têm e está muito bem tratado. O Rio também tem, aqui em São Paulo também tem, mas aqui em São Paulo eles nem deixam a gente olhar. E essa, como a Expons tinha feito um trabalho lá, então eles nos emprestaram. E são assim, os homens de dinheiro poderosos que mantêm as Santas Casas. E eles têm essa atitude de poder que o dinheiro dá. Aí, essa área, esse módulo, a gente chamava de módulo, era assim, era uma sala de jantar, onde as pessoas vão, muito elegantes, porque quem está recebendo é o presidente da República. Como era em Minas, então eu, não só porque era em Minas, mas também porque é um presidente que eu admiro, era o Juscelino Kubitschek quem estava recebendo. Então tinha uma casaca dele, um vestido da dona Sara, tinha aí as várias formas de poder. Tinha uma casaca do Eleazar de Carvalho, tinha uma roupa de bispo, de cardeal, tinha ali o fardão da Academia Brasileira, tinha ali no meio a roupa do governador de Minas, da época do Juscelino, eu não lembro o nome, e tinha como ele chama, um embaixador português todo engalanado. Então essa coisa, e as mulheres também desses vestidos suntuosos. No fundo disso, que não dava para ver, é um quadro dos poucos olhos do Debré, só que não era o óleo em pessoa, porque, como eu disse, a casa Fiat não é assim um deslumbre, então o teto direito é muito alto, o pé direito é muito baixo, não dava para você trazer o quadro. Então a gente fez uma reprodução que é um quadro que tem 3 metros de altura, que é a coroação do Dom Pedro II, que é igual. Então, se você olha a roupa da época do Dom Pedro e essa de hoje, a atitude é a mesma, quer dizer, essa mesma história de sempre. Agora, uma coisa que foi maravilhosa nesse módulo foi que essa louça, porque aí eu queria uma mesa muito elegante e que não fosse igual, sabe, com aquele jogo de jantar, tudo uma coisa igual a outra. Eu queria um prato diferente do outro.
Aí eu fui a uma colecionadora daqui de São Paulo, e aí ela me disse, então eu vou, você quer diferente, então eu vou te emprestar os pratos do Império. Eu falei, do Império? Então é assim, cada prato contava uma história. Um era do casamento da princesa Isabel, outro era... Então a mesa realmente ficou assim, uma coisa de louco, além das pratas e dos cristais e tudo isso. E, bom, agora vamos para outra, que é assim, não, essa é a mesma, que no fundo você vê a reprodução do Debré. E vem assim, não dá para ver os pratos, mas tinha uma coleção de paliteiros, muito elegante, que era uma coisa que usava, hoje se esconde, né? E aqui uma outra vista do jantar. Isso, ali no fundo dessa outra, está vendo aquela foto? É isso aqui. Que é uma foto, essa também foi uma dos ícones, quando eu estava pensando nessa ideia, que eu realmente falei, tem que fazer. Que é assim, isso são embaixadores, aqueles de Cartola, são embaixadores dos países nórdicos que vieram na ocasião da inauguração de Brasília em 1961 para apresentar credenciais para o Juscelino. E o que acontece? Eles, no meio do cerrado, numa picada, porque isso aqui era o catetinho, né? Para cá está o catetinho. Eles iam de cartola e casaca. Pode uma coisa dessa, quer dizer, é o auge do absurdo. Bom, isso era a sala seguinte. Tá vendo as colunas? Que é assim, essas colunas tinham em todo lugar. Aí eu falei, vamos pintar. Como pinta em sinal de trânsito, de laranja e verde, para ver que tem uma coisa impedindo, né? E aí, assim, era a sala onde a gente passava essa que é a vida privada, como as pessoas se vestem para a vida privada. Aí foi tirado de álbuns de famílias dos nossos amigos, porque era o que a gente podia recorrer no tempo que a gente tinha. E aí a gente vestiu as cadeiras. Aliás, essa foi uma inspiração de uma artista plástica inglesa que veste as cadeiras deslumbrantemente. Eu falei, vamos copiar, porque nada combina mais com uma exposição de moda do que as cadeiras vestidas. E as pessoas achavam engraçadíssimo sentar na cadeira. Vamos rápido. Bom, então nem vou passar o álbum. Passa. Então como faz para passar o álbum? Pode começar. A gente passa só porque aí para esse álbum foi assim, eu encomendei uma música para o Pato Fu. Porque e a Beth tinha feito para a Sala do Poder, para as salas anteriores. Agora o que eu faço até da caixinha? Já vai passar. Então, tinha feito, no começo era uma coisa poética sobre a música do Noel Rosa, porque rompeu o bonde, ela usava muitos versos. Depois, na Sala do Poder, eram discursos políticos, inclusive do Juscelino, quando saiu. E aqui é a música do Pato Fu para inserir Minas no contexto. Tinha uma área lá onde os homens estavam expostos. Agora voltou, eu sou doida. E essa última parte séria da exposição, que são as artes plásticas, onde tem essa coisa de misturar o erudito com o popular, e aí são pintores brasileiros que fizeram, como eles mostram a roupa. O quadro não é especialmente sobre roupa, mas a gente escolheu dessa forma. Aquilo ali é uma instalação de um artista mineiro, que é o Cristiano Renault, que chama Camisetas. E as crianças se divertiram muito mudando a instalação, porque era a proposta do artista. Agora tem um pouco de detalhe dos quadros. Essa é a família do Juscelino. Bom, isso era a última parte da exposição, depois tem uma saída, mas isso era um brechó eletrônico, muito interessante, que era aquele brinquedo que a gente faz, que todas as gerações fizeram, daqueles cadernos, livros que são divididos em três e que a gente vai virando, mistura a perna de um com a cabeça do outro. Só que isso era feito de uma forma eletrônica, então são esses ícones
que cada cor queria dizer é de baixo, é do meio, é de cima, e as pessoas faziam a figura que queriam. E isso quem fez é um grupo maravilhoso que se chama Estúdio Bichari. São jovens arquitetos que têm um trabalho muito importante. Então, a exposição era essa. Bom, isso aqui é como eles levavam as pessoas para visitar a exposição, e são imagens do trabalho de ação educativa que foi feito pelo Cláudio Bretti, e era muito interessante. Pronto, é isso. Bom dia. Em primeiro lugar, realmente eu estou muito satisfeita de estar aqui, porque é a primeira vez que eu venho como convidada para falar nesse evento, e eu gosto muito de como ele é concebido, gosto do nome, gosto do jeito com que vocês fazem. E eu achei muito interessante essa coisa de conversas transversais. Conversas é bom porque é informal, né? Não é uma aula, não é uma conversa, um bate-papo. E eu acho que a transversalidade é um tema muito importante nos dias de hoje. Eu acho que a contemporaneidade nos traz um mundo em que as fronteiras estão se diluindo. Então não dá para a gente falar de uma coisa isolada, não dá para a gente isolar um assunto e falar dele apenas, né? Então eu acho um tema muito, muito legal, e vai ser difícil falar depois da Gláucia, porque o trabalho da Gláucia, já há muito tempo, como a gente vê, é um trabalho transversal, né? É um trabalho, eu sou uma grande admiradora da Gláucia, até a chamei para fazer um trabalho comigo, vamos rezar para ter dinheiro para esse trabalho acontecer agora em 2009, mas eu acho que o que é interessante no trabalho dela é essa quer dizer, ela é multimídia antes dessa palavra existir. E ela traz diferentes disciplinas, e eu me emocionei muito com Modos da Moda quando eu vi, porque foi uma exposição que emocionou e enriqueceu. Não só enriqueceu, me enriqueceu intelectualmente, né? Eu saí de lá melhor do que quando eu entrei, com mais ideias, fazendo associações, conexões. Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem, né, Gláucia? Que as pessoas, quando vão numa exposição, que a gente contribua de alguma forma para que elas saiam melhor, ou saiam com mais perguntas, ou até com, enfim, com opiniões, com sensações, com coisas. Eu acho que a Gláucia trabalha isso muito bem. E eu não vou ter exemplos como os da Gláucia, mas acho, porque eu não estou muito na área, eu sou uma curadora, eu sou jornalista de formação, mas já há alguns anos venho me especializando na questão do design, mas na questão do design de objetos. E nunca fiz especificamente uma exposição sobre moda. Mas já que a gente está falando de transversalidade, eu acho que vale até para pensar um pouquinho nesses raciocínios, né? Bom, a Gláucia citou um tema que é interessante, que muitas pessoas elas não sabem ver. Eu acho que a gente tem essa frase que é ver é compreender, né? Tem uma frase que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente está num mundo muito visual, num mundo em que as coisas se dão muito visualmente, né? A gente anda pela cidade, mesmo essa cidade felizmente limpa das mensagens publicitárias, a gente vivia atolados nela, mas a gente anda pela cidade, a gente sofre um monte de estímulos visuais de toda ordem, a nossa vida na tela do computador, na internet, o tempo inteiro, esses estímulos visuais. Agora, será que ver é compreender mesmo? Eu acho que ver, não basta ver para compreender, porque eu acho que a gente vive num mundo em que a gente, e nisso eu me incluo, a gente é analfabeto visualmente. Acho que são coisas que a gente vai aprendendo, né? E por isso que essa missão de fazer exposições que tenham como foco a educação do olhar é tão importante. Acho que quando a gente fala de exposição, a gente está falando em primeiro lugar de comunicação e de educação. E agora, como que a gente vai transmitir para as pessoas essa compreensão, o significado das coisas? De que forma a gente pode fazer isso, né? A Gláucia mostrou a forma com que ela faz, né?
E eu vou falar um pouquinho da forma com que eu faço. Acho que são formas diferentes e todas são válidas e depende muito da intenção. De toda forma, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação aqui, que é a seguinte: quando a gente fala em curadoria de exposições de artes plásticas, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente passa para a curadoria de objetos do cotidiano, sejam eles quais forem, a gente está falando de uma coisa bem diferente. Por quê? Porque o lugar dos objetos de arte é um museu. O museu é um lugar, ou a galeria é um lugar. E depois você tem nas casas de algumas pessoas que são colecionadores e tudo. Mas o lugar aqui, a grande população está acostumada a ver isso quando vai, né? O objeto de arte é a parede sacralizada de um museu. E conforme a exposição é montada, a gente pode ter até uma experiência quase que religiosa ou espiritual, né? uma epifania. A gente pode viver uma epifania vendo uma obra de arte, que vale por si só. Ela não precisa de mais nada. Ou ela é uma expressão, muitas vezes é uma expressão tão forte de um artista, que ela nos comove, nos encanta, pode nos fazer chorar, ou pode nos emocionar de várias formas, existindo de per si, né? No entanto, o lugar dos objetos utilitários é outro. Então, a roupa está todo dia, nós estamos todos aqui vestidos, né? A cadeira em que a gente está aqui sentado, a caneta que alguns de vocês estão usando, o caderno em que todas são construções, são paisagens construídas, né? São coisas feitas pelo homem que estão no nosso dia a dia. Então, como que a gente trata disso numa exposição? Eu acho que exposições, quando estão... Meu trabalho tem sido feito, né, nessa direção. Eu parto de um deslocamento do objeto. A gente desloca o objeto do habitat natural dele e passa para um outro. Ao fazer isso, a gente recontextualiza bastante, quer dizer, tira de um contexto, né, recontextualizar, tirar de um contexto e passar para outro. Eu acho que essa é uma forma que a gente tem de fazer com que a pessoa possa ir além possa começar a compreender, né? Eu acho assim, também tem uma coisa, sempre quando a gente começa, antes de fazer uma curadoria, quer dizer, o que se trata desta palavra, né, curadoria, é a gente escolher um fio, né, um fio condutor, e esse fio condutor, ele nos dá, dele decorre todo o resto. Agora, claro que a gente sempre tem uma coisa que a gente fala pouco, mas existe muito, que é o seguinte: você tem um budget X, se você tem um budget de 10 mil, de 100 mil ou de 1 milhão, você pode fazer exposições de 10 mil até exposições de 1 milhão, ou mais do que 1 milhão, né? Mas isso te determina muito onde é que você vai te pendurar seu chapéu, né? Onde é que você vai conseguir, como que você vai trabalhar, mas no entanto a intenção pode ser. Então eu vou tratar de alguns exemplos rápidos aqui de coisas que eu fiz. Por exemplo, essa é uma exposição que eu fiz no MASP em 1999, de móveis do Maurício Azeredo. Qual é o trabalho do Maurício Azeredo? O trabalho do Maurício Azeredo é explorar a diversidade cromática incrível da madeira brasileira. Então, abrimos a exposição com cores de madeiras brasileiras. Então, aqui era um grande mostruário, entre aspas, dessa riqueza que o Brasil tem, esse patrimônio incrível do Brasil, que é a madeira branca até a madeira preta e passando pelo vermelho, pelo roxo, pelo creme, pelo marrom. Na parede, no lado oposto dessa parede, a gente colocava fotos pequenas, do mesmo tamanho das madeiras, de móveis que ele fez, para mostrar uma trajetória rica, uma trajetória, e para mostrar também o pensamento dele, né? Contextualizamos ele dentro do seu habitat, que é Pirenópolis, uma cidade do interior de Goiás, uma cidade histórica. E aí partimos, ao contrário da Gláucia, que não trabalha com texto. Eu até, por ser jornalista, quer dizer, eu sou uma pessoa que vem da área do texto, né? Eu uso textos nas minhas exposições, e acho que as pessoas leem se quiserem, né? E tenho visto muita gente ler. Então aqui, por exemplo, começava a exposição
falando um pouquinho, apresentando quem era ele e dando as referências visuais que ele próprio tinha para o trabalho dele, o tramado indígena, toda a coisa da arquitetura vernacular e tudo. E aí a coisa de recontextualizar isso, uma cadeira que de repente, um banco que está numa outra forma, uma cadeira que é mostrada de baixo para cima, enfim, é isso que eu chamo de recontextualizar, uma mesa que você, por inclinar até o piso em que ela está, permite que o público olhe melhor, apreenda melhor o que ela é, né? Então, esse é um exemplo, eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo de passar, né, passar para a pessoa um pouco da construção, porque eu acho assim, o objeto, o design, que é a minha área, ele não pode ser traduzido de uma forma apenas pictórica, porque o design é algo feito com uma utilidade que atende a uma função, atende a uma encomenda e atende a requisitos de uso, de funcionalidade, requisitos técnicos. Então, as exposições de design precisam passar isso. Elas têm que mostrar que o designer não é um cara iluminado, que de repente a coisa vem dos céus para ele, e mostrando só o resultado, né? Mas tanto quanto possível tornar o processo transparente. Bom, essa aqui foi uma exposição que foi encomendada quando foi aberto o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. O Jaime Lerner, que já tinha visto, que era o governador, já tinha visto exposições minhas sobre cadeiras, me pediu uma exposição sobre esse tema. Eu já estava muito cansada desse tema, para falar a verdade, porque eu já tinha feito em 2 exposições. Mas aí, aqui a intenção, ele insistiu, né? Então eu fiz uma exposição que contou um século, o século XX, né? As cadeiras, o design brasileiro de cadeiras no século XX. Então era uma forma de contar um pouco a história do design brasileiro no século XX através das cadeiras. Só que aí eu fiz uma coisa que foi bem interessante, e aqui elas tinham pequenos textos de 5 linhas falando quem era essa pessoa. Bom, essa é a cadeira patente, a primeira cadeira industrializada no país, feita pelo fulano de tal, pelo Carreiro em Araraquara, enfim, era uma coisa bem pontual. E aqui eu trabalhei com um grande painel de 60 metros de comprimento, em que a gente explorava a questão da função, porque eu acho que o objeto é decorrência de uma função. Então era bem interessante, porque aí eu fui atrás da música, das pessoas que sentam sem cadeiras, né? Que essa índia Yanomami amamentando agachada, das várias formas de sentar, os bancos, o banco do leite, da pessoa que tira leite, o banco do camelô encontrado aqui em São Paulo, enfim. E fui trabalhando, né, a cadeira, desde o significado da cadeira no dicionário, até o Papa sentado na sua cadeira, que é a Santa Sé, Sé vem de sedere, de sentar, enfim, o pensador do Rodin sentado sobre uma pedra. Isso a gente foi, então, questionando e fazendo as pessoas pensarem sobre o ato de sentar, os jeitos que a gente senta para coisas diferentes, para momentos diferentes. Foi bem interessante. Então, foi uma aproximação quase que antropológica do assunto. E até eu terminava a exposição com uma coisa desvalorizando o ato, desvalorizando o tema da própria exposição, que era a cadeira, mostrando como as pessoas não precisam de cadeira para sentar, como esses aqui, esses candangos de Brasília, de cócoras, e terminando com uma frase que questionava. Então, foi essa intenção de fazer as pessoas pensarem, né? O Marcel Breuer, que foi um grande designer de cadeiras, que em 25 fez aquela cadeira Vassili de tubos de aço, uma cadeira muito importante na história do design, ele tinha uma frase que eu acho que é premonitória, que fala: um dia, quem sabe, nos sentaremos sobre cadeiras de ar sólido. Então, essa ideia de fazer as pessoas pensarem, né? Será que o objeto vai desaparecer? A gente está vivendo uma fase de minimalismo. Será que as coisas vão se desmaterializar, né? Nessa exposição que eu fiz em São Francisco, nos Estados Unidos, a intenção foi montar ambientes com produtos brasileiros para mostrar para os designers de interiores americanos
como eles podiam, isso é uma exposição que tem uma clara intenção de promoção do produto brasileiro no mercado internacional. Isso eu fiz convidando pessoas para montarem ambientes usando só coisas projetadas e produzidas no Brasil. Esse aqui é um ambiente de uma grande arquiteta. Eu faço as curadorias, não faço o design expositivo. Realmente, exposição é uma coisa que envolve uma equipe muito grande e eu tenho trabalhado com diferentes designers. Aquela primeira do Maurício Azeredo foi feita com Pedro Mendes da Rocha, a segunda que eu mostrei foi feita com Marcelo Ferraz, enfim. E essa aqui foi feita com a Janete Costa, que faleceu há pouco, foi uma grande designer brasileira, inclusive uma designer expositiva. E, enfim. Voltando ao tema do sentar, o governo MINC, o Ministério da Cultura, me pediu uma exposição para apresentar no Ano Brasil na França. Então, aqui foi uma exposição sobre banquinhos indígenas e a forma de valorizar. Então, aqui a gente recriou, aqui a museografia foi do Ronaldo Barbosa, que é um designer do Espírito Santo, e a nossa intenção aqui foi contextualizar a mata, contextualizar a paisagem natural do país, para a partir dela mostrar os bancos, né? Então aqui a gente tinha até o cheiro da mata dentro da sala expositiva. E uma coisa que foi feita foi um painel. Essa exposição foi feita com pouquíssimo dinheiro, uma exposição pequena e com muito pouco dinheiro, e aí um painel, até para as pessoas valorizarem mais. Eu acho que quando se trata de produtos artesanais, a gente tem que valorizar muito o saber fazer, o processo, quem faz, a dificuldade para fazer, né? E aqui, por exemplo, então a gente tinha o processo de fazer os bancos, mostrando o que eu acho que valoriza muito. Sempre que a gente pode mostrar um processo de trabalho, eu acho que é interessante, eu acho que valoriza, principalmente para quem, ao olhar, não imagina. Enfim, eu acho que sempre enriquece você mostrar como demoram-se, às vezes, meses para você produzir um objeto e como é que ele é feito, né? Avançando um pouco nesse tema, quando eu fui diretora do Museu da Casa Brasileira, a intenção já foi avançar para explorar qual que é o vínculo entre o objeto contemporâneo e a arqueologia. Aí a gente pegou os primeiros bancos, os bancos das culturas pré-portuguesas, né, para as culturas de antes de 1500. Então a gente foi nas culturas tapajônicas, nas culturas marajoaras, vendo quando que nasce essa coisa, quando é que são as primeiras representações de alguém sentado em algum lugar. Aí a gente veio discutindo isso, só estou passando, não vou me demorar para não... discutindo e mostrando como esse é um objeto que nasce com uma forte conotação espiritual e uma conotação também de diferenciação das pessoas dentro de uma sociedade. Então, os recursos aqui foram trabalhados para mostrar isso, né, esses vínculos, e destacar o próprio objeto com esse fundo, né, com a cor aí usada para destacar a madeira. Bom, têxtil, onde é que entra o têxtil no meu trabalho? O têxtil no meu trabalho, ele tem, no Itaú Cultural, eu fiz a minha observação, o Itaú Cultural no ano de 99, teve como eixo curatorial a questão do cotidiano e a arte. Pediram propostas para várias pessoas e acabaram aprovando a minha, que era uma exposição sobre a transformação da matéria, a reinvenção da matéria, que é um tema que eu acho que continua muito contemporâneo. A gente poderia chamar disso de reciclagem, só que esse termo é muito pobre para mostrar toda a espessura do repertório de quando a gente fala de uma matéria sendo reinventada. Então, nessa exposição, eu fiz um corte transversal entre vários tipos de criação e comecei a exposição com uma foto de um lixão cheio de garrafas de PET, e aí coloquei um tecido de PET da Baobá, aqui são tecidos de PET da Baobá, e mostrei o processo, né, da foto do lixão que não está aqui, que foi impressa num voal, até a transformação da garrafa, a garrafa em flocos, a garrafa já transformada em uma fibra de poliéster, e depois aqui o fio feito a partir da garrafa. Então,
aqui já foi na mesma exposição vidro, né, reciclagem do vidro. Aqui eu tinha um cara de moda que eu escolhi, o Lino Villaventura, porque eu acho que ele é um cara que desde que começou, ele trabalha com essa questão da... Enfim, ele trabalha com tampinhas de garrafa, canudos para tomar refrigerante, enfim, ele faz essa coisa da reciclagem muito bem. Então, se a gente está falando de alquimia, de transformação da matéria, né, eu acho que sempre que possível dá esse processo. Então, aqui, por exemplo, eram os tecidos do Renato Ambroise, feitos a partir de palha de milho, que até esse momento, palha de milho com fios de algodão, tecidos com fios de algodão, e até esse momento a palha de milho no Brasil era comida para porco, né? Era um resto de uma coisa sem uso. Então aqui eu fiz o chão todo de palha de milho para mostrar essa transformação. Então isso para dizer assim que tudo depende muito da intenção. Se a intenção aqui era favorecer o olhar para a reinvenção da matéria, para a questão da matéria-prima, então você tem que mostrar alguma coisa desse processo da matéria-prima. No Museu da Casa Brasileira, quando eu entrei, eu voltei ao Renato Ambroise, que é o último aqui dessa exposição. A exposição tinha Irmãos Campana, tinha design popular, design das ruas, tinha Nido Campo Longo, com uns tecidos fantásticos de papel, mas eu não tenho essas fotos, enfim, era uma exposição com coisas bem variadas. Quando eu entrei no Museu da Casa Brasileira, a primeira exposição que eu fiz, chamei a Janete Costa e explorei melhor um grande designer têxtil brasileiro, que ao meu ver é o Renato Ambroise. E ele é grande porque ele faz essa ponte com a cultura popular brasileira, que é muito rica. Eu sou apaixonada pela cultura popular brasileira, pelo artesanato. E essa exposição foi muito linda, porque, e aqui o uso, a forma que a gente teve de contextualizar foi colocar as fotos. Foi uma exposição feita, pra vocês terem uma ideia, a exposição inteira aqui custou uns 15 mil reais, o que é nada, né, enfim, muito difícil. Ela teve vários problemas, mas ela foi uma exposição que levou as pessoas a descobrirem esse universo do têxtil, dos materiais, sob o ponto de vista desse criador, do Renato Ambroise, pegando apenas experiências que ele fez em Minas Gerais. Por isso a exposição se chamava Meninas Gerais, Gerais com E, na monografia do Guimarães Rosa. Quando a gente fala de têxtil, a gente está falando de superfície, né? Então aqui eu fiz um outro exemplo, como é que a gente pode mostrar uma superfície. Eu fiz uma exposição sobre ladrilhos hidráulicos. E aqui a cenografia foi do Arão, e aqui chamamos um curador, o Lúcio Gomes Machado. E para mostrar essa beleza desse piso popular brasileiro que está desaparecendo, agora tem gente trazendo ele à tona, a gente trouxe também um pouco do processo, que são os moldes, né, com que os ladrilhos hidráulicos são feitos. Vocês devem conhecer ladrilho hidráulico, né, é um ladrilho feito ainda manualmente, e acho que é o primeiro produto customizado que a gente tem na história da produção dos objetos. Hoje essa palavra está tão na moda, né? Customizado, o ladrilho hidráulico é isso. Bom, fiz também uma exposição sobre a chita na moda. Essa exposição teve a curadoria do Dudu Bertolini, atendeu plenamente ao seu objetivo, que foi valorizar esse tecido tão brasileiro. Fiz uma exposição de algumas coisas que tinham a ver com têxtil, como essa aqui do design britânico, e aqui a gente teve coisas fantásticas de um grupo de designers jovens britânicos, né? Bom, então, de exposição nas quais eu tenha trabalhado são essas, e aí uma que estava há pouco no museu, que na verdade acabou ontem, foi a exposição do Prêmio Museu da Casa Brasileira em 2008. Eu não estou mais no museu, né? Voltei a ser uma curadora independente de design. No momento até estou preparando uma exposição para o próprio MAN, que abre dia 2 de abril, e é sobre design brasileiro hoje, fronteiras, onde vai entrar moda e vão entrar têxteis, entre outras coisas, né? Mas tinha esse trabalho muito interessante de design têxtil desse cara que mora no Rio, Carol Pitcher, que eu achei fantástico, não sei se vocês viram.
E uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente é uma exposição no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Está com uma exposição sobre o Burle Marx. Se vocês forem ao Rio, eu recomendo ir. E tem um andar que é o Burle Marx artista plástico, e outro andar é o Burle Marx paisagista. E uma sala especial sonorizada com música clássica. O Burle Marx tocava piano, cantava ópera. E uma sala muito singela e muito bonita do Burle Marx designer têxtil. Mas, na verdade, é a dimensão dele de artista plástico, mas tendo como suporte os tecidos. É linda, vale muito a pena, infelizmente eu não tenho imagem para vocês. Então, voltando para o tema inicial, né, ver é compreender. Vocês acham que é isso aqui? Alguém pode me dar uma pista? Isso são os neurônios cerebrais. Eu achei que isso é um tecido maravilhoso, né? É um belo design têxtil feito por um grande designer, né? Olha que beleza! Eu pirei quando eu vi essa foto. Ele é um experimento que é uma coisa de diferenciar pela cor os vários neurônios que a gente tem. E eu achei incrível, queria depois pensar nisso, como é que o têxtil, né, como é que é essa coisa da trama da vida, como é que a gente trama. O têxtil tem a ver com muita coisa, né? A gente tramar algo, a gente entrelaçar coisas. Enfim, eu achei que era uma imagem inspiradora para terminar essa minha conversa com vocês, né? E aí o que eu queria dizer é que eu acho que coisas desse tipo, zigue-zague, é uma coisa muito boa, porque eu acho que para compreender, eu acho que ver é muito importante para compreender, mas ler também é muito importante para compreender. Escrever é muito importante. Todo mundo, eu dou aula de história do design, eu peço para as pessoas escreverem. E os designers, em geral, falam, mas para que eu vou escrever? Eu vou ser designer, eu vou me manifestar de outra forma, de outra mídia. Eu falo, não, escreva. Explique o seu projeto. O design italiano, ele não é tão famoso à toa. Os italianos sabem como ninguém o discurso, o valor do discurso, de explicar. Quando você pede para um designer italiano falar da cadeira dele, ele vai em Adão e Eva e fala coisas que você fica fascinada. Então, eu acho que debater, refletir, discursar, né, defender com veemência um ponto de vista, comparar, conversar, é compreender. Então, eu acho que acho bem legal ter tido essa oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigada. Eu vou, na verdade, falar bem pouco, porque eu acho que, a partir da sua proposta de conversar, acho que esse é o momento mais interessante, que é quando a gente pode trocar, né? Ouvir o que vem daí e a gente pode interagir. Agora, eu acho muito. Eu só queria falar uma coisa que eu achei bastante interessante. Primeira coisa, uma das coisas primeiras que você falou e que eu gosto muito, quer dizer, eu fiquei bem empolgada, é quando você diz, eu não sou especialista em nada. Eu acho que Graças a Deus. E eu achei muito interessante, e aí, claro, convergir o que ela diz, que é esse campo transdisciplinar, transversalidade, quer dizer, esse lugar das disciplinas e desse encerramento em determinados escaninhos, eu acho que eles servem muito pouco. E eu acho, assim, aproveito vocês duas, todos aqui, para dizer que a questão do design é exatamente isso. Acho que há um temor muito grande que ele se diminua, porque ele é um bombardeado o tempo inteiro por várias disciplinas, que o faz, eu acho, tornar ele até muito mais expansivo, expressivo. E eu acho interessante, acho que o seu trabalho vem nessa direção, seu nome. E eu acho que é legal isso que ela está falando também. E acho que, assim, tem várias coisas, eu tenho algumas coisas interessantes, assim,
ocorrem a partir do que você disse e do que a Glaucia disse. Acho interessante também assinalar esse lugar situado a partir do qual uma e outra fala e que obviamente resulta em curadorias diferentes, certamente, o que é ótimo. Eu acho que cada vez a coisa é cada vez mais plural, eu acho que enriquece exatamente, porque eu acho que essa questão que você traz, que está ali também presente na Glaucia, compreender e ver, eu acho que são, na verdade, vocês duas disparam provocações para que as pessoas, a partir desse olhar e imersão nesses lugares, elas possam reinventarem-se, porque, obviamente, acredito que a gente nunca está preparado, quer dizer, esse alfabetismo visual nunca será definitivo, mas elas podem, pouco a pouco, ficando mais... construindo formas de ver, de sentir, de pensar, que eu acho que é proporcionado pelas curadorias que vocês fazem. Acho isso muito interessante. E essa é a coisa que me parece mais fascinante e claro, a Adélia diz uma coisa que eu também acho muito importante pensar, quer dizer, pensar nesse contemporâneo, nessa diluição de fronteiras e pensar também quais são as ferramentas conceituais que a gente hoje vai ter que inventar para poder lidar com isso, com esse ver, com pensar. Eu acho que essa é uma grande questão e que é um desafio para todo mundo. E eu fiquei muito feliz de ouvi-las e, enfim, e também não quero ficar falando muito e depois, claro, tem perguntas e quero abrir para vocês. O tempo não é muito grande, então é bom a gente ser sucinto e, ao mesmo tempo, a gente poder desfrutar desse momento agora. Tá? Obrigada. Então, quem? Fala, Denise. Só queria pedir, por favor, para todos, inclusive, na hora das perguntas, para falar alto. Hoje a gente está sem microfone e é importante para a gente registrar nos DVDs que depois são disponibilizados, tá? Nem é uma pergunta, mas uma colocação. Primeiro, parabenizar o trabalho das duas, que é maravilhoso. Estou fã do trabalho das três. Eu trabalho em museu e é muito interessante que ambas estão trazendo algo que é o museu ou a exposição como local do sensível. E todos os exemplos que vocês trouxeram agora abordam isso ou trazem isso. Queria que uma ou as duas pudessem comentar, ou as três pudessem comentar isso da exposição do museu como local não apenas da informação, mas o local do sensível, daquele que transita naquele espaço, explorar os seus sentidos, explorar... Eu não vou dizer nada, mas por favor. Bom, a Denise tem um trabalho maravilhoso porque ela faz o educativo do Museu de Arte Brasileiro dos Museus da FAAP. Aliás, uma grande exposição que teve ano passado foi a exposição dos vestidos, história da moda nos vestidos de papel, maravilhoso, né? E eu acho que o objetivo foi plenamente atendido, porque era a gente comparar roupas de diferentes momentos, através, a mídia era a mesma, e ganhou, né, melhor exposição pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. E a Denise, como pessoa encarregada da educação desse lugar, é quem trabalha justamente essa mediação. Eu acho que o seu trabalho está em cima disso, né? Eu acho que até a Glaucia, as exposições que ela tem feito, ela tem trabalhado com exposições grandes. Eu vi as três, infelizmente a terceira só vi um pedacinho porque só vi o acesso à exposição, a parte introdutória, porque a Fiat já tinha fechado o espaço quando eu fui ver. Mas eu acho que a Glaucia, até pelo porte das exposições dela, que são exposições maiores, eu tenho trabalhado com exposições de dimensão menor, mas também pela intenção dela, né, desde o começo, ela tem trabalhado muito com essa questão do sensível, porque eu acho que é uma coisa que você vê em toda essa coisa que tem no trabalho da Glaucia, que é a coisa interativa, né? Então, você não vai numa exposição
para ver o que é arte, ou o que é moda, ou o que é design. Você vai para se reconhecer nele, né? Eu tenho procurado fazer isso sem tantos recursos quanto os que ela vem trabalhando, mas chegaremos lá, com certeza, vamos trabalhando, né, para isso. Mas o que eu tenho trabalhado muito, parte muito de uma concepção assim, de que o criativo não é o outro, é o outro também, mas eu também posso ser. Né? A cultura não é a cultura que está lá e eu não tenho cultura, só porque eu sou lá do sul de Minas, de pais semi-analfabetos, eu sou inculta. Não, a minha cultura é diferente. Posso não ter essa cultura, essa cultura da civilização ocidental. Quer dizer, saiu ontem no Mais um texto super interessante falando sobre a cultura indígena, inclusive o requinte da poesia dos índios Marubo, como a gente não reconhece isso e fica nos paradigmas europeus. É o que o Dimas Didier falava na década de 80, aqui um francês, né, um sociólogo do lazer francês, falando, acho que felizmente por várias coisas a gente culturalmente vem caindo a ficha de que não, que a gente tem cultura, que a gente pode trabalhar a nossa própria cultura em tudo que a gente cria. E tem gente que cria roupa, tem gente que cria cadeira, e eu acho que nós aqui somos criadores de exposições, né? Mas acho que na hora em que a gente encara isso como uma atividade criativa, a gente também está querendo reconhecer no outro, e daí vem a coisa do sensível, despertar no outro a sua autopercepção como um ser criativo. Pode ser mais ou menos, pode ter tido mais oportunidades ou menos de experimentar. E aí nas exposições da Cláudia ela dá essa oportunidade, né? Você vai lá, você mexe tudo com a coisa, você cria coisas. Eu acho que isso faz uma diferença grande. Eu concordo, agradeço que você fala das minhas exposições. Mas o que eu acho muito importante nessa coisa de você fazer uma ligação da exposição com o público é a ação educativa, que é muito importante, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa coisa de só trazer escolas ou trazer grupos de adultos que não tenham uma coisa de fazer um trabalho. Eu acho muito importante fazer um trabalho. Tanto como a Adélia falou, eu realmente trabalhei muitos anos no SESC, que tem muito dinheiro. Então eu ia fazer exposições realmente imensas e caras. Então eu, além da exposição, eu fazia essa coisa de oficinas ligada ao tema da exposição. Que eu acho que essa coisa que a pessoa vai ver, ela quer fazer, além de comprar. Os museus têm muita lojinha para comprar. Eu acho que seria legal ter oficinas, como vocês têm aqui à tarde, para as pessoas experimentarem de fazer coisas, de colocar sua criatividade. Porque todo mundo, de uma certa forma, uns menos, outros mais, é criativo. E eu também torço muito pelas exposições itinerantes. Agora, por exemplo, tem uma exposição que eu fiz há 2 anos atrás, que está viajando até hoje, e que é uma exposição pequenininha. Essa é a vantagem das exposições pequenas, porque de repente elas andam por tudo que é canto, e várias pessoas vêm. Então eu acho que essa coisa de ficar só fechado no museu, ou em centros culturais, se bem que o SESC já é uma coisa mais aberta, porque não é, por exemplo, cada Fiat de cultura, que já chama cultura. Então já é uma coisa muito, né, dentro daqueles parâmetros do que a cultura erudita propõe. Eu acho que o trabalho da ação educativa é muito importante, ligado às exposições, aliás, ligado a qualquer atividade que você vai ver. Os concertos também devia ter um trabalho. Enfim, toda ação cultural devia prever uma forma de estender aquilo ao público. Um comentário também. Glaucio, eu queria saber sobre essa exposição que você estava pensando com a Lina, em 83, como se veste pelos brasileiros, que você comentou que o sociólogo falou que, bom, por que tem que ser uma documental? Mas essa pergunta já não